Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Vamos agora à continuação do relato especial de fevereiro, Luana presa no universo errado. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além, vamos lá? Voltei para minha casa, o superintendente mesmo me levou. Enquanto descíamos as escadas para ir para o carro, vimos uma equipe de segurança do trabalho retirando o corpo do meu chefe da sala. O superintendente também viu e até comentou: "Olha só, mais um acidente de trabalho, não? Uma pena, né?" Ele falou isso e piscou para mim. Eu chorava muito, então ele disse: "Engole o choro e disfarça. Ninguém aqui é assim e ninguém liga tanto." Eu obedeci e no carro ele foi falando comigo. "Você deve estar chocada em saber que a Luana deste mundo já morreu, não é?" Eu concordei e ele continuou: "Vocês são muito sentimentais mesmo. Podem chorar, eu entendo. Deixa eu lhe falar, poucos neste mundo sabem da existência de outros universos. É um conhecimento ainda pouco explorado. No seu mundo já tem gente sabendo também, eu acho. Aqui no Brasil não chega nem a 1000 pessoas as que sabem. Vez ou outra, raramente, pessoas cruzam o limiar e vêm para cá. São raras e muito especiais porque são inteligentes, bem cuidadas e especializadas em determinados assuntos. Por isso que eu te perguntei, você é especializada em quê?" Eu respondi para ele que eu estava cursando engenharia e ele falou: "Bom, dizer isso não é ainda grande coisa, eu preciso que você seja rápida e me faça uma lista de coisas que nós aqui não temos e que você pode providenciar ou ajudar a sugerir como é feita a tecnologia. Conhecimento é poder e se você for boa para mim, nós nos daremos bem. Do contrário, fique com essa foto de lembrança." O engraçado é que ele não ligou nem um pouco em me dar uma foto de mim mesma morta. Assim que ele me deixou em casa, eu picotei aquela foto, mas antes eu olhei para a minha versão daquela dimensão. Era uma pobre garota bem diferente de mim, apesar de ser eu. Entrei em casa e fui para o meu quarto. Aquele mundo era um pesadelo e eu já nem queria mais fazer lista nenhuma para o superintendente. Simplesmente eu não iria mais para aquela empresa, jamais. Ouvi todos comentando na sala que eu tinha chegado com o superintendente. A minha própria mãe falou assim: "Provavelmente ela está querendo ganhar alguma facilidade na empresa. Deixem a Luana para lá." Bom, não que adiante alguma coisa ela sair com ele para ganhar alguma facilidade. Às vezes os homens são assim mesmo. Já minha irmã Denaide falou assim: "Gente, será que ela não consegue adiar ou cancelar a minha execução?" Então meu irmão Ariel falou: "Claro que não, isso não é possível e não tem para quê. Você já se ferrou, o azar é seu." Eu não tinha certeza se deveria conversar com os meus pais ou irmãos sobre tudo o que estava acontecendo. Eles não entenderiam. Aquele mundo não tinha alcançado ainda o estágio de lar e carinho que o nosso tem. Não havia lá humanidade suficiente ainda. De noite esperei todos dormirem e fui até o comércio do meu pai, a tal loja de produtos de limpeza. A ideia era pegar algum dinheiro. Por sorte, a chave do local ficava guardada em um pote muito parecido com o esconderijo no meu mundo. Eu fui, peguei a chave e fui até o comércio. Então eu abri a pequena porta lateral. O interessante era que as marcas de produtos de limpeza não eram nem um pouco parecidas com as marcas que temos na Terra. Fui até o caixa e roubei algum dinheiro. Quando eu ia sair, minha curiosidade me levou a olhar na parte de trás da loja, em uma saleta que tinha. Lá havia uma banheira e vários galões de ácido e solvente. Algumas máscaras de borracha e luvas também de borracha.
Era lá, provavelmente, que meu pai derretia os corpos sob encomenda. Fiquei enojada. Quando fui sair para fugir, dei de cara com meu pai na porta do local. Ele estava de pijama e falou assim: eu sabia que não dava para confiar em você. Você não é a minha filha. Se bem que eu não confiava nem na minha filha. E eu respondi, tentando enganá-lo: como assim, papai? O que você está dizendo? E ele falou: o que é você? De onde você veio? Por que se parece tanto com a minha Luana? E eu reafirmei: papai, sou eu, Luana. Ele falou: eu juro pelo Deus que vive nas paredes que você não é a Luana. E eu sei disso porque eu já derreti o corpo dela há 2 dias. O superintendente me deu um bom dinheiro para isso. Naquela hora eu fiquei horrorizada. Eles eram demoníacos. Tentei fugir, mas ele se colocou entre mim e a porta e falou assim: eu vou ter que prender você. Não sei o que fazer com você. Eu pensei em entrar no jogo dele, já que nesse mundo era assim que as coisas funcionavam. Eu precisava ser esperta. Então falei: olha só, o superintendente me falou, me contou tudo. Ele sabe. Liga agora para ele se estiver em dúvida. Você não viu que ele me deu carona para cá hoje? Ele pediu para eu vir aqui para ver se você tinha mesmo derretido o corpo da Luana. Ele não confia em você. Por isso que eu estou aqui. Eu trabalho para o superintendente. Como essa minha fala apelou para o mau caratismo dele e do superintendente, eu agi como alguém daquele universo. E por isso eu acho que eu fui bem convincente. Então meu pai veio até mim e falou assim: ok, vamos lá no fundo que eu vou te dar uma prova e você leva para o superintendente amanhã. Eu o segui. Eu podia ter corrido e fugido nessa hora, mas eu estava com muito ódio. Meu pai, daquele mundo, abriu uma caixa de ferramentas e pegou uma marreta grande de ferro, bem pesada. E então ele deu 2 marretadas fortes em uma coluna de madeira que estava encostada na parede. Essa coluna afundou um pouco e revelou uma prateleira escondida. Então ele falou: eu deixo bem escondido porque tenho medo que alguém encontre. Não que ninguém vá ligar, mas eu tenho que viver desconfiado. Se você contar para alguém, eu te mato. Então ele me mostrou nas prateleiras que havia dezenas de souvenirs de corpos que ele já havia derretido sob encomenda. Ele pegou um maxilar inferior, secou e falou assim, rindo: olha só, você não vai acreditar. Lembra daquela concubina magrinha que a gente contratou no ano passado? Sua mãe gostou tanto dela que eu tive que sumir com ela. Senão, sua mãe ia fugir com ela, você acredita? E eu respondi: eu não sou a Luana, lembra? Eu não sei de que concubina você está falando. E muito menos sei a respeito de você e da sua mulher. Então, ele tateou em outra prateleira e pegou uma pulseira azul de bolinhas. Me ofereceu para eu pegar e foi falando: olha aqui, isso aqui era seu, ou melhor, dela, da Luana. Pode olhar que está em todas as fotos dela. Mas me diz, o que é você? Como você consegue ser tão parecida com a Luana e ter a voz dela? Porque o superintendente mandou você vir morar com a gente. Qual é a lógica de você nos espionar? Quando você apareceu e eu tinha acabado de derreter o corpo da minha filha, eu juro que eu me caguei de susto. Ignorando o homem, eu peguei a pulseira para olhar. Só que escorregou da minha mão e o deixei cair entre nós. Ele abaixou para pegar e eu, de propósito, movida pelo ódio, peguei a marreta, sim, e eu a acertei em cheio bem na nuca dele. Meu pai não morreu, ficou caído, gemendo e rosnando. Acho que eu quebrei algo importante entre a cabeça e as costas dele. Provavelmente ele não andará mais, porque eu bati com muita força.
em nome da Luana daquele mundo, mesmo sabendo que talvez ela não fosse também uma boa pessoa. Então eu corri para fora e saí pela rua sem destino. O dinheiro daquele Brasil era o real mesmo, porém todas as notas tinham a mesma cor, eram cinzas. Havia um número representando o valor e todas tinham pessoas que eu nunca vi. Todos homens, com cara de sério e bravos e aparentemente terríveis. As notas eram de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1 milhão. Esses valores eram muito parecidos com os valores do cruzeiro no meu mundo, segundo pesquisei tempos depois. Essas notas eram muito sujas e amassadas. Corri na madrugada sem saber para onde eu iria. Não havia transportes públicos e, para piorar, eu ouvia gritos e tiros na noite. Fui pelos cantos, me esgueirando pelas calçadas. Havia muitas garotas de programa nas ruas, igrejas abertas com gritaria e, em alguns lugares, som de festa. Segui o meu caminho mais iluminado até chegar a uma espécie de centro comercial. Na terra, esse lugar também era uma rua de vendas, mas ficava vazio de noite. Lá, porém, estava cheio de gente e de barulho. Era um bom lugar para eu me misturar e pensar em um plano, passando desapercebida. Eu precisava de um lugar para dormir e me esconder. Havia vários hotéis ao redor de uma praça, onde ocorria uma espécie de festa. Fui até o hotel que me parecia um pouco melhor, mas me arrependi. Na recepção havia meninos e meninas sentados em um banco longo. Eram adolescentes e pré-adolescentes, sem a parte de cima da roupa. Acima deles havia uma placa dizendo para escolher, havia o preço deles e a indicação de pagamento na recepção, e depois parece que era possível subir com essas crianças para os quartos. Horrível! Havia preços e várias frases apelativas. Eles não tinham pudor algum para nada. Nenhum tipo de respeito ou moral havia naquele mundo. Cheguei na recepção e pedi um quarto. O cara que atendia perguntou: "Tá bom, cadê seu cliente?" Eu respondi: "Não tem cliente, quero só o quarto e é só para mim até amanhã cedo." Ele riu e respondeu: "Só para você? Haha, entendi. Tá cansada de trabalhar, né? Expediente puxado, faturou muito hoje, linda?" E eu respondi para o nojento: "Não faturei nada, só o suficiente para pagar esse quarto e olhe lá." Respondi isso com medo dele ou de alguém tentar me roubar durante a madrugada. Ele me deu uma chave e eu o paguei com aquele dinheiro esquisito. Fui até o terrível, sujo e mal iluminado quarto. Tranquei a porta e encostei uma mesa e uma cadeira. Mesmo assim, eu não conseguia dormir. O quarto fedia, tudo era sujo de cigarro, bebida e suor. Além disso, com o passar das horas, vários homens bateram na porta e tentaram entrar no quarto a noite inteira. Sem descanso, fui até a janela quando eram umas 6 horas da manhã e notei na praça que a bagunça, aquela festa, tinha terminado. Não havia praticamente ninguém na rua. Tudo estava muito sujo, cheio de comida, copos, papéis e até corpos de pessoas dormindo ou mortas no chão, nos bancos e nos degraus. Era hora de eu sair e me afastar o máximo possível da cidade. Porém, ouvi uma sirene alta tocando, muito alta. Então, na praça, algumas pessoas que estavam deitadas começaram a tentar se levantar e fugir. Outras continuaram caídas, acho que dormindo muito ou até mortas. De repente ouvi tiros e me abaixei, mas continuei observando a praça pela janela. Do fim da rua vieram vários animais estranhos. Daquele andar que eu estava pareciam ser emas, sem penas e com a cabeça enorme. Eram umas 15 ou 16 criaturas. Vieram correndo, soltando sons finos
Eles me lembravam os dinossauros dos filmes. Esses bichos começaram a comer as pessoas que estavam na praça, atacavam e disputavam as pessoas, mesmo as que tentavam fugir. Não conseguiam de jeito nenhum. Os bichos eram muito rápidos, então eles viraram uma rua todos juntos, e logo atrás deles vieram homens atirando naqueles animais. Estavam uniformizados como policiais ou agentes daquele governo, mas eram sujos e desarrumados. Acredito que aquilo era comum naquele lugar. A visão daqueles animais e toda aquela sensação me fizeram ter um ataque de riso e de loucura. Sentei no chão e fiquei rindo histérica. Então comecei a arranhar as costas de uma mão com as unhas da outra. Fiz isso em ambas as mãos, nervosa até sangrar. Não sei se queria acordar ou morrer. Sei que queria que aquilo terminasse logo, terminasse imediatamente. Queria acordar na minha cama ou então ir para uma escuridão eterna, para a morte, onde aquele pesadelo não existisse. Acho que é assim que qualquer humano reage em uma situação de extremo medo e nonsense, como aquela que eu estava. Depois parei de rir e chorei muito. Contei o dinheiro e decidi continuar fugindo. Esperei a praça encher de gente novamente para estar segura. E por volta das 9 da manhã, eu considerei que dava para eu sair. Caminhei pelas ruas sem destino. Queria me afastar, mas ao mesmo tempo eu pensava que outras bizarrices aquele lugar guardava. Perto do meio-dia, senti fome. Procurei um bar ou um restaurante mais ou menos limpo e mais ou menos decente, um que houvesse famílias comendo. Encontrei e entrei. O cardápio tinha algumas coisas que eu nunca vi e outras até comuns. As comidas eram todas baseadas em carne. Eu pedi um bife que no cardápio especificava bem, bife de boi. Pedi para a garçonete deixar bastante tempo fritando. Falei que eu estava com um problema nos dentes. Ela concordou em torrar um pouco mais a carne. Na minha frente, sentados numa mesa, havia uma família com pai, mãe e 2 filhos com cerca de 10 anos ou menos. Os pais tinham cada um olho vazado, como era a moda naquele local, e também uma cicatriz ou veia que descia pela lateral do rosto. Eu já estava até me acostumando com essa aparência estranha. A família à frente parecia não cultivar entre eles um amor, apenas uma existência conjunta. Várias vezes os pais esbofeteavam os filhos e os próprios filhos se agrediam também. Havia no alto uma TV grande mostrando notícias. Uma loteria sortearia cidadãos para serem enviados a alguma parte do país que ainda não era habitada. O apresentador dizia que os sorteados deveriam ir até um posto da prefeitura para então serem encaminhados a essa região. A TV também mostrava cenas de sexo indiscriminadamente e também execuções de pessoas que cometiam crimes como agirem fora dos padrões sexuais ou sociais. O mais interessante é que ninguém no bar prestava atenção para todos aqueles absurdos. Havia alguns esportes na TV também. As mulheres, no geral, em todos os assuntos, pareciam inferiorizadas a todo momento, e somente aquelas que reconheciam a superioridade masculina é que eram um pouco mais valorizadas, mas a maioria era objeto de prazer e reprodução. Havia cassinos abertos no Brasil, segundo o comercial de TV. Arbitrariamente, algumas coisas eram proibidas e outras liberadas sem uma lógica real, como se eles quisessem sempre ter o melhor de 2 mundos. Paguei a conta logo que terminei a comida, que estava péssima, por sinal. Notei que ao lado do restaurante havia um local chamado Telemática e Informatrônica, que era uma espécie de lan house. E eu paguei pelo uso de um computador com acesso à precária internet deles. O próprio computador era ruim demais.
visitei alguns portais de pesquisa e vi que as diferenças daquele mundo eram muito assustadoras. Procurei pelo meu nome completo e vi que diversas informações sobre a Luana daquele mundo estavam abertas, públicas e eram bem bizarras. Encontrei também a notícia de um rapaz muito jovem, de origem desconhecida, que há 2 anos tinha inventado uma linguagem de computador que estava revolucionando os sistemas. A linguagem que esse rapaz havia inventado era muito conhecida por mim e era antiga no meu mundo, muito utilizada na tecnologia bancária. Provavelmente esse rapaz tinha vindo do mesmo lugar que eu e talvez pudesse me ajudar. Então notei que em um dos portais de notícia havia uma foto minha dizendo que eu estava sendo procurada por abandono de funções e negação de sacrifício pelo bem da família e da sociedade. Ou seja, diziam que eu havia sido condenada à morte e estava foragida. Fiquei com medo porque aquilo significaria que logo eu seria encontrada e morta. Provavelmente o superintendente e a minha família haviam notado as minhas ações na madrugada e também o fato de eu não ter colaborado com ele. Agora eu era uma fugitiva em um mundo terrível e a minha única salvação seria encontrar esse jovem programador. É isso aí, pessoal. Esse foi o relato da Luana. Deixa seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, porque você já sabe. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em 7 Além.